Olha, o estádio Machadão, eu acho que era um sonho, uma necessidade que a cidade de Natal, na época, né, no início da década de 70, precisava. Justamente nos anos de 50 e pouco, os esportistas de Natal se juntaram. Numa das minhas visitas aqui, me chamaram para participar de um grupo que iria fazer um esforço para conseguir fazer um estádio novo em Natal. O velho Juvenal Lamartine já estava, naquela altura, pequeno para o nível de crescimento da cidade. Então eu vivi essa ideia ainda no fim do meu curso profissional. Eu já tinha a ideia de fazer um estádio para Natal. E nessa altura, no meu último trabalho de formatura, aquele trabalho final de conclusão de curso, eu recebi uma sugestão de um meu professor para fazer um estudo de um projeto de um complexo esportivo. Então, quando surgiu a oportunidade, então foi a primeira conquista nossa, foi conseguir a doação do terreno. Era um deserto. Natal terminava praticamente na rua Alexandrino de Alencar. A primeira tentativa foi o prefeito Djalma Maranhão. Então nós começamos, ele fez a terraplanagem, com um tratorzinho pequenininho, prefeitura muito pobre, não tinha recursos, mas a gente foi tocando. E então eu juntei os engenheiros que tinha na época, desenhistas e tal, e fizemos então um grupo técnico que elaborou o projeto final e começamos a obra. Então quando a obra ia começando, houve a Revolução e Djalma foi exilado para o Uruguai. Então veio depois o Agnello como prefeito, e Agnello topou a parada, arregaçou as mangas e começou com toda a dificuldade que você possa imaginar, sem empréstimo de banco, sem coisa nenhuma, com recursos da própria prefeitura, e começamos a obra. Quando a gente já estava no meio do caminho, onde tem aquela arquibancada intermediária, é quase metade do estádio, Agnello foi cassado pela Revolução e nós perdemos o prefeito. Somente alguns anos depois, quando assumiu a prefeitura, o engenheiro Ubiratã Galvão me chamou para colaborar com ele na prefeitura e eu disse, eu gostaria de lhe mostrar uma coisa que está ali escondida debaixo do mato. Mostrei, ele era engenheiro e era arquiteto. E recomeçamos a obra. Tá? E assim vai. Depois ele se dispôs com o governador e terminou deixando a prefeitura, entra o doutor Jorge Ivan Cascudo Rodrigues. E assim a gente terminou a obra. O governador Cortés Pereira engajou-se na campanha e terminou ele próprio inaugurando. Foi até o Cortés que deu este título de poema de concreto. Foi confirmado dias depois por João Saldanha, o famoso Saldanha da Rede Globo, que disse que realmente era o estádio mais bonito do Brasil, não sei o que, na opinião dele. Eu sei que foi um sucesso. Achavam, né, as pessoas que o estádio estava sendo construído distante, né? E hoje o Machadão está praticamente no centro de Natal, né? A inauguração do estádio Castelão aconteceu no dia 4 de junho de 1972, né? O jogo preliminar foi a seleção brasileira de Novos contra a equipe do Vasco da Gama, que inclusive terminou de 0-0. E no jogo principal, que foi ABC e América, o ABC venceu de 1-0. William, que inclusive é falecido, marcou o primeiro gol da história do estádio Castelão, hoje estádio Machadão. Primeiro gol da história do estádio Presidente Castelo Branco. William, relembra pra gente, você agora participando do torneio do vovô, daquele gol que ficou na história do nosso futebol. O gol foi de Galberi pelo lado esquerdo, eu penetrei pelo lado direito aqui, entre Cláudio e Djalma, dominando no peito, deixei os dois zagueiros e coloquei que realmente o goleiro era Juca. A minicopa foi realizada em vários estados do Brasil, assim como a Copa do Mundo, né? E Natal ficou como dividindo uma sede com Recife, que eram 5 seleções. E as seleções que jogaram no estádio Machadão foram Portugal, Equador, Chile e Irlanda. E por sinal, Portugal tinha um dos maiores jogadores de toda a história do futebol mundial, o Eusébio, que jogou
no estádio Castelão à época e marcou vários gols, né? Foi o primeiro grande marco, né, da história do Machadão, o primeiro grande evento que o estádio de Natal, o estádio de Lagoa Nova realizou. O primeiro grande jogo, acredito, né, que marcou mesmo, que parou a cidade de Natal, foi realizado no dia 29 de novembro de 1972, entre ABC e Santos, os Santos de Edu, de Pelé, né? E esse jogo proporcionou o recorde de público no estádio de Lagoa Nova, né? Mais de 53 mil torcedores pagando o ingresso para assistir a esse jogo. A seleção brasileira que no mesmo ano, né, 6 meses depois, estaria na Espanha para disputar a Copa do Mundo. Jogadores como o Zico, como Roberto Dinamite, como o goleiro Valdir Pérez, né, como Luizinho, como Oscar, o jogador Mário Sérgio, eles estiveram no estádio Machadão defendendo a seleção brasileira. Foi um grande jogo, né? O Paulo Isidoro também, que era um grande jogador, e que eles marcaram presença na Copa de 1982. Muito interessante mesmo, o estádio estava completamente lotado também, 49 mil torcedores no estádio de Lagoa Nova. A mudança do nome aconteceu em 1989, né? Que foi até um projeto de um vereador chamado Carrilho, né? Ele que entrou com esse projeto, né, para a mudança do nome de Castelão para Machadão, que era uma homenagem, né, que eu acho muito justa, ao João Machado, João Cláudio de Vasconcelos Machado, que foi durante quase 20 anos presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, que era um extraordinário desportista que defendia muito o esporte aqui de Natal. Uma homenagem justa. Como as torcidas ficam no estádio, né? A torcida do Alecrim, ela fica à esquerda das cabines de rádio, né? O América ficou do outro lado, no caso do lado direito das cabines de rádio, né? Só que a torcida do América foi crescendo, crescendo, e ela foi, né, se aproximando mais do onde é feito o anel, né? Se aproximando do outro lado da parte central do estádio, no caso, onde a torcida do ABC, por ter um número maior, se posicionou, né? Eu acho que tem torcedores símbolos, tanto no Alecrim, como no ABC, como no América, né? No Alecrim, o Normando Bezerra, que é fundador de uma torcida chamada Fera, que é uma das torcidas mais queridas do estado, né? Tem um outro torcedor também, que é o torcedor do América, o Baé, que vai todo de vermelho. Aliás, ele vive todo de vermelho, né? O estado tem uma importância socioeconômica e de grande importância, porque ele é o mantenedor de um equilíbrio psíquico, de alegria do povo.